Neymar, nesse momento, ajuda ou atrapalha o Santos? Eu acho que ele nunca atrapalha. Para mim, o problema do Neymar é a questão ritmo de jogo e física. Para mim, me desculpa, mas para mim o Neymar não atrapalha nunca. Bem, eu acho que ele não atrapalha, mas eu acho que os jogadores têm uma dificuldade de entender o time dele. O Neymar de hoje ele não entrega o que o Arrascaeta entregou nesse campeonato. Mas não tá bem fisicamente. Aí você tem razão, Rizé. Mas o campeonato quase que irrelevante, o campeonato dele hoje. Falei, eu acho que ele não tá nem ajudando e nem atrapalhando. Ele é só mais um hoje, no contexto ruim do Santos. E aí, galera? O Santos perdeu de novo, dessa vez pro Flamengo, de 3-2. E com Neymar em campo, o time afunda ainda mais na zona de rebaixamento do Brasileirão. No fechamento do Sport TV, Denilson, Felipe Melo e companhia não economizaram opinião sobre a atuação do Neymar contra o Flamengo. Será que hoje em dia o Neymar ajuda ou atrapalha o Santos? Se liga aí no que eles falaram. Bom, o Neymar hoje saiu com 40 do segundo tempo. Tava 3-0 Flamengo. Ele saiu bravo, reclamou e foi pro vestiário. Enquete. E aí, cara, ele do vestiário viu, sei lá, pelo celular, né, ali no Globoplay. Porque no campo ele não tava. O Santos fazer 2 gols e viver o seu melhor momento na partida sem ele. Então a nossa pergunta é a seguinte. Neymar, nesse momento, ajuda ou atrapalha o Santos? É uma enquete nervosa, polêmica. Alguém quer dar o pitaco aqui? Eu acho que ele nunca atrapalha. É? Eu acho que o Neymar nunca atrapalha. O que a gente pode discutir é... Só que, para mim, o problema do Neymar é a questão ritmo de jogo e física. Porque o Neymar hoje, por exemplo, no primeiro tempo, todas as bolas que ele participou, ele não tocou nenhuma bola para trás nem para o lado. Tudo para frente. Tô errado? E os caras não acompanham ele, cara. Impressionante. Todo o pensamento dele, sempre um passe vertical, sempre pra frente. E às vezes ela até espera um time pra tocar essa bola pra frente. Então pra mim é ritmo de jogo. Quando ele é substituído, e mais ou menos na leitura lá, ele fala, pô, por que eu tô saindo? Não é porque tá me tirando, né, do jogo. Porque eu acho que fisicamente ele já não tava mais. O Neymar ficou um tempão sem jogar. Então, o primeiro tempo ele até deu ritmo no jogo. O que eu achei? O Voivoda pensou assim, cara, já era, faltou 5 minutos, tá 3-0, vou descansar o cara pra usá-lo na Vila Belmiro sábado. E ele não gostou disso aí. E Zé, o Richards falou dos meninos que entraram por parte do Santos. O Felipe também abriu mão dos principais jogadores. Achando que estava resolvido. Exatamente. E tomou um susto. Né? Ele tira o Neymar por causa da questão física, mas ele tirou o Felipe tirou o Carrascal, tirou o Ayrton Lucas, os tirou dois técnicos achavam que o jogo estava resolvido aos 40 do segundo tempo. Até a torcida. 3-0, até a torcida. Até a torcida. Acharam que estava resolvido. Na hora que saiu o segundo gol, vocês deu meio um burburinho, sabe? Então, de fato... E foram 8 minutos de acréscimo. É isso aí. Com um susto inesperado do Flamengo, porque assim, o jogo estava fácil com 3-0. Alguém quer votar na enquete? Pode ser BST também. Pra mim, me desculpa, mas pra mim o Neymar não atrapalha nunca. Eu acho que não. Não atrapalha nunca. Eu tô com o Denilson. Ele pega na bola e joga sempre pra frente. Tem uma jogada que ele faz que ele acaba furando em bola, que ele tenta dar meio um voleio. Ele que faz a jogada. Então, assim, é um atleta que está bem. E ele deu uma entrevista no intervalo do jogo, ele falou assim, o pessoal tem que me procurar mais, pô. E o que a Ana falou, assim, de fato, ele faz algumas jogadas e o pessoal não acompanha ele no raciocínio rápido. Aí já vê que ele tá... Ele faz a jogada, teve uma jogada que ele sai pelo lado esquerdo, ele consegue colocar a bola no pé do Barreal, o Barreal, ele tá esperando a bola, a devolução. O Barreal chuta a bola na perna do zagueiro. Eu acho que eu acho que ele não atrapalha, mas eu acho que os jogadores têm uma dificuldade de entender o time dele. E como ele não tem ritmo, ele não tem entrosamento com esse time, consequentemente, parece que ele tá atrapalhando, quando não é verdade. Eu acho que é falta de entrosamento mesmo com a equipe. Faltou uma categoria ali que é indiferente, que é o que eu acho. Acho que nesse momento ele nem ajuda nem atrapalha. Nesse momento, né? Não estou questionando a qualidade dele. Sim. Nesse momento, acho que ele não acrescenta e também não atrapalha. Assim, nesse momento. Bom, vamos ver como é que foi o jogo? É que ele fora, o Santos não jogava bem, o Santos jogando péssimo. Com ele, o Santos continua jogando mal. Maracanã, Flamengo, 70 mil pessoas no Maracanã. Sabe? Não é o cara voltar depois de muito tempo, assim. Tempão sem jogar. Porque, de fato, ele tem que estar melhor. Ele tem que melhorar fisicamente, ele tem que se cuidar, tem que melhorar fisicamente para voltar a ser aquele Neymar. Agora, de fato, você voltar agora já no jogo contra o Flamengo... Eu não tenho aqui, a produção pode me ajudar. Desde a chegada do Neymar, ele deve ter jogado quantos jogos? Esse foi o 15º jogo dele do campeonato. Mas assim, na sequência. No geral, 15º. Mas assim, ele deve ter jogado acho que uns 7, 8 jogos na sequência. Até a primeira vez. Consecutivamente, assim, sem se poupar.
porque ele voltou contra o Fortaleza. Porque aí ele machuca a lesão muscular e fica um tempão sem jogar. Ele voltou contra o Fortaleza e não jogou contra o Palmeiras no meio da semana. E hoje jogou até os 40 do segundo tempo. Sim, eu falo isso por causa dessa questão do ritmo. Pra a mim gente fica não claro conseguiu isso. ainda ver o Neymar jogando com a camisa do Santos com ritmo. E o time do Sequência Santos de jogos. entrosado com ele A com maior ritmo, sequência né? que ele teve É foi isso. de 8 jogos seguidos na temporada. Eu acho que já teve 8 jogos seguidos, você tem sequência. Sabe, Que você foi pegar- a única, né? Se pegar 4, 5 jogos assim, você já começa... Mas se eu não me engano, ele teve essa sequência mais gradativa, não foi 90 minutos todos foi os jogos. Paulista, exatamente. Foram 20, depois ele jogou 45, depois jogou 60, depois ele foi... Acho que poucos jogos o Neymar jogou os 90 minutos. Não, o campeonato dele é assim, você pensar, são poucos jogos, né, cara? O campeonato. Hoje a gente tá falando do Neymar. O camisa 10 que brilhou hoje foi o Arrascaeta, cara. Tá louco. Exatamente. O Mais jogo um dia hoje não normal foi. no futebol O brasileiro, jogo né? hoje não foi o Neymar. Mais um domingo do fechamento O falando Neymar dele. é sempre Estamos assunto, sem mas novidades. o personagem hoje, o 10 personagem, hoje foi o Arrascaeta. Arrascaeta. Tem um lance Pra mim, o craque curioso, do aí é Brasileirão. alteração. ó. Aí. Aí é alteração. É. Não, o Guilherme sai junto Cumprimenta com o ele. Rolhezer, que entra pra fazer a função dele e vai reclamar. Você me tirou? Você me tirou? O que tá me tirando? O que tá me mas tirando? eu acho que isso aí, essa reação dele aí não é nem reação, assim, uma falta de respeito, como a gente já viu outras vezes, não do Neymar, mas já viu outras vezes, assim, jogador sair, jogar e xingar e sair o Vinícius Júnior, Você vê que recentemente. você vê que ele sai, ele pergunta, mas por quê e tal, mas você não vê que ele, pelo menos eu não vi nenhuma imagem, ele pegar, jogar fora, xingar, sabe, assim, pelo menos eu não vi isso aí. Pra mim tem duas situações. Primeiro, o resultado que já tava num 3-0. E segundo, o pensamento já pro próximo jogo. Porque fisicamente, ele jogou até mais do que a gente esperava que ele Eu jogasse. esperava que ele fosse jogar Eu mais achei tempo. que ele ia jogar até os 20, 25 do segundo tempo. Ali já tinha 40 minutos já do Mas, segundo, ó, já no finalzinho falar já de do quem ganhou jogo. o jogo pra vocês. O Flamengo jogou bem hoje? Porque assim, o Flamengo vinha de algumas atuações assim, levantando dúvidas. O Flamengo jogou bem hoje? O pra Flamengo vocês? até o 3-0 estava muito melhor e jogou bem, fez um bom jogo. Depois de uma dormida, tomou 2 gols, mas assim, o Flamengo foi bem do início ao fim. No início do primeiro tempo, principalmente os 30 primeiros minutos do primeiro tempo, o Santos foi bem. Tinha mais finalizações que inclusive do Flamengo, mas o Flamengo assim, foi um bom jogo do Flamengo. O Flamengo estava bem, o Santos também estava muito bem. Depois o Santos caiu e o Flamengo se manteve bem. Enquanto o Santos conseguia fazer o que o Felipe Melo falou no primeiro comentário ali, de marcar mais forte, estar mais próximo dos jogadores, fez um jogo equilibrado. Segundo, pode ver que os gols no segundo tempo, a liberdade que o Santos dá pro meio campo do Flamengo, e você vê quem acompanha nos gols o Bruno Henrique, que é a velocidade, o William Arão. Sim, mas ele foi pra zaga. Correndo toda hora atrás do Bruno Henrique. Aí arrebenta exatamente pro por William isso. Arão, Você né? vê que de repente não tem uma situação, apesar dele ter jogado contra o Palmeiras ali na zaga, você vê que de repente não é que treina sempre. Ele treinou para jogar de volante e acabou teve o acontecido da lesão do Pérez, né? O Luan Pérez. Do Luan Pérez, acabou realmente, bateu a cabeça, então ele foi pra zaga e aconteceu o que aconteceu. Mas de fato, você pode marcar. Você pega um Flamengo, você faz o que você fez no primeiro tempo contra o Flamengo, né? De, poxa, marcar um pouquinho mais alto, marcar pressão, os jogadores saindo. Depois cansou, tudo bem, pô, vem no bloco médio. O que não pode é você ficar num bloco baixo esperando o Flamengo. Isso aí é um suicídio. De fato é um suicídio. O Flamengo, cara, acontece isso aí, o Arrascaeta pega, dá meio passe e bota o Bruno Henrique na cara do gol. A Arrasca perdeu esse pênalti, bateu na trave. Aliás, ainda assim, o torcedor do Flamengo nunca imaginou que pudesse perder o Arrascaeta, mas o contrato renovado também deve dar um alívio, porque tinha dá um gente de alívio, sim, olho, porque hein? tinha gente de olho, hein? Tinha gente de olho. Gente aqui do futebol brasileiro A de gente olho. sabe, né? Tinha gente de olho. Olhão, tá? E gente com bastante dinheiro. Tinha gente de olho. Eu tava Que quer falando mudar o patamar do time na próxima temporada. A confiança do Arrascaeta e do time com ele é tão grande que teve uns momentos do jogo e ele recebeu a bola, fez 2, 3 jogadas na sequência e aí o cara abafa, né? E aí ele dava no meio de campo, os caras olhavam pra devolver pra ele e falava assim, pro outro lado. Toca porque eu tô abafado, acabei de ter uma sequência de jogadas, então o Flamengo meio que todas as jogadas ofensivas passam pelo pé dele, né? Então tem hora que ele dá uma abafada e ele fala, cara, gira a bola, para, não Pra mim é toca o mais em mim craque não. do que eu tô Campeonato cansado, Brasileiro é o né? Arrascaeta. É, né? Ó, respondendo a sua pergunta, Luiz Teixeira, obrigado Luiz, tá vendo o programa, disse que no Campeonato Brasileiro a sequência do Neymar fazendo jogos de 90 minutos é de 6 partidas. Falei 7. Na Vila Belmiro 1-0, aquela vitória sobre o Flamengo, o gol dele. Mirassol 3-0 no Santos. Santos 1, Inter 2. Sport 2, Santos 2. Santos 3, Juventude 1, Cruzeiro 1, Santos 2.
É a maior sequência que o Neymar teve no Campeonato E a Brasileiro. minutagem, né? Isso que eu- De 90 Pegar a minutos. minutagem também, né? Obrigado, Luiz. Boa, Beijo. Luiz. Por isso que eu falei que a gente nunca viu o Santos com o Neymar com ritmo de jogo, entrosado com os caras. Sempre na dificuldade, sempre no sufoco. É 20 minutos bem, 30 minutos bem. Depois cansa fisicamente. Que o Neymar, não, Neymar é o assunto, mas assim, o jogador com a característica do Neymar, de dribles, de velocidade, fisicamente tem que estar bem. Que não adianta ter a técnica, que o Neymar, a gente vê a técnica que ele tem, mas fisicamente ainda chega uma hora que não consegue mais E aí rodando os melhores momentos do jogo, contar a história do jogo, né? O Flamengo bem superior, como a gente falou, né? Os melhores momentos mostram isso. E um Santos atacando, como já tinha tentado fazer com o Palmeiras, tentando jogar, e assim, dando espaço para o Flamengo jogar também, porque quando você joga, você dá espaço. Né? E aí Ele dá precisava espaço se pro arriscar, Flamengo. né? O Santos não pode ficar só esperando, né? Ele precisa buscar ponto, ele precisa trazer confiança, não dá para ele ficar esperando. O Felipe já foi feliz em lembrar, né? Não dá para você também ficar só se defendendo contra o Flamengo. É tudo que ele quer, posse de bola, velocidade. O Flamengo jogou muito pelo lado esquerdo, né? Usa bastante o lado esquerdo, o que fez com que o Santos tivesse bastante dificuldade por ali, mas eu não imaginava o time do Vojvoda conhecendo o trabalho dele no Fortaleza. E agora no trabalho dele no Santos eu não imaginei que ele pudesse ficar só se defendendo contra o Flamengo, não, mesmo sabendo o risco. Ele tem que encarar, cara. Ele tá na zona de rebaixamento, não dava pra ficar esperando o Flamengo marcando a própria área. Né? Aí tem uma coisa muito importante, um time que tá brigando pra não cair. Olha o passe do Arrascaeta. Isso é de cinema, né? De primeira. Eu não falo, é um passe só, ele precisa só de uma pra colocar o cara em condições de fazer gol. Agora, um time como o Santos, né, que tá brigando pra não cair, não pode tomar gol de bola parada, né? De um Flamengo, né? Assim, se o cara faz uma jogada, assim, porque tem jogadores espetaculares fazer uma jogada boa e tal, agora tomar gol de bola parada no final do primeiro tempo, isso aí desmonta qualquer coisa, né? Agora eu tenho que falar também do Pulgar, cara, assim, porque é um jogador que depois voltou, assim, da lesão dele, ajuda muito o Flamengo, sabe? Seja com bola no pé, seja para fazer, de repente, o serviço sujo, de dar, de repente, uma chegada em um ou outro, sabe? Assim, de mostrar, de falar assim, ó, quem manda aqui no meio campo sou eu, sabe? Eu gosto muito desse jogador e quando esse jogador tá no campo, ele ajuda muito o Arrascaeta. Ajuda muito o Arrascaeta, porque ele faz o trabalho sujo, dá a bola para um, que o Arrascaeta tá sempre em condições de pegar a bola, sabe, sustenta o meio campo, cara. Assim, é um jogador realmente que faz a diferença. Jogaram, né? De La Cruz que fez um ótimo jogo. Mais a liberdade do Mais Arrascaeta, ainda, né? mais ainda. E o juizão não deu aquele pênalti no campo, hein? Precisou do VAR, hein? Do Ilharão, hora, hein? né? Um pênalti claro, pelo né? amor de Deus. Perto dele, né? O Felipe citou o Pulgar, o Flamengo tem que agradecer muito a seleção chilena, que é a pior da América do Sul, mas não convoca o Pulgar. O Pulgar tá fora dos planos lá. Pô, que sorte que o Flamengo deu que o Chile, senão seria mais um desfalque. Felipe falou dos gols, né, do gol da bola parada, o Igor Vinícius dando essa assistência pro Bruno Henrique. O jogo contra o Santos, as situações completamente diferentes, os times na zona de rebaixamento, o outro lutando para ser campeão do Campeonato Brasileiro, e aí é o jogo do erro zero, né? Mas eu pensando... E aí você não pode cometer erros num jogo como esse, né? Então, mas pensando com a cabeça do Vojvoda, ele deve ter pensado assim, vou segurar o Flamengo no primeiro tempo, como ele fez muito bem, né? O erro fatal foi tomar o gol de bola parada, e isso foi o erro. Para o segundo tempo ele tirar o conforto do Flamengo, enervar a torcida, começar aquela atmosfera diferente para tentar fazer o gol numa jogada ou outra. Quando acontece de tomar o primeiro gol da forma que foi, aí o segundo gol é aquilo. Quando que no primeiro tempo você viu o time do Santos correndo para trás? Em nenhum momento. Quando você toma o primeiro gol no primeiro tempo, no segundo tempo você tem que jogar. Aí você fica exposto, aí você vai dar a arma que o Flamengo quer. Você tendo um Bruno Henrique e um Arrascaeta livre, você pedir para tomar gol. Olha o gol como que é. O Bruno Henrique tá quase na metade do campo e aí vai todo mundo correndo para trás, a última linha do Santos. Não tá mais compacta como teve no primeiro tempo. E o Arrascaeta quebra todo mundo, outro né? nível. O Carrascal, né, cara? Carrascal que faz o gol, o sim. Carrascal, Que faz o gol, o passe do Arrascaeta pro Tem como rodar de Carrascal. novo? O Arrascaeta é esculacho esse toque. Você Lembrou o lembra passe da... do Veiga, né? A gente vai Lembrou olhar- o passe do Veiga na Lembrou o passe do Libertadores. Veiga lá na no alto. Libertadores, né? Isso, o jogo contra o Palmeiras parece que até uma jogada trabalhada do Flamengo, assim, porque na ocasião Verdade. foi o Pedro que faz a parede e o Arrascaeta vai pro gol. Foi. E era uma bola também no meio de campo. O Pedro- Rossi, que o Rossi meteu. né? E o gol, esse gol esse passe do Arrascaeta é muito parecido. A Ana lembrou do passe do Veiga, que é perfeitamente, que tem a velocidade do Vitor Roque, acaba fazendo o gol. E esse lance agora também lembra essa jogada de saída do Pedro.
Que na ocasião... Qual, aí, esse aí? Esse Tá agora? vendo? Tá. Ele mais vem longe, receber né? essa bola... Porque o Pedro já estava no ataque. O Arrasca dá esse lançamento no campo de defesa ainda, porque né? aí do jogo do Flamengo e Palmeiras, o Pedro tava no meio de campo ali, ó. Sim. Dentro do círculo ali do meio de campo. Mas cadê o Zé Ivaldo? Que saiu uma jogada treinada isso daí. Cara, eu que o acho que a Neymar bola do ficou Mas Arrasca olha a linha, quebrou olha a todo linha de mundo, defesa, cara. Fê. Mas aí... A linha de defesa lá no... Cara, é muito bem treinada essa jogada aí do Flamengo. Aí entra o que a Ana falou sobre o Neymar. O Neymar não tem isso com os companheiros dele no Santos. Se o Neymar fazer isso, ninguém vai nessa Ninguém bola. vai. Fica olhando pra ele, ver se ele não vai mesmo Entendeu? na bola. Mas ele desculpa a mesmo tocou. insistência. O Neymar tá em condição hoje de dar um passe como esse do Arrascaeta. Vocês estão vendo o claro Neymar que fazer tá. isso? Tá no jogo? louco? Tá louco, Zé? Eu não tô vendo esse jogador. Só que não vai acontecer. Ele não vai dar porque ninguém vai, Zé. Eu tô vendo. Não, porque ele tem condições de dar o passe, ele tem. Não tem condições dele fazer a Que ele velocidade tem do condição, é Carrascal. óbvio. A Falta gente o já viu Carrascal ele. pra correr pra ele falando também. hoje. Falta um Não. Pulgar pra sustentar o meio pô. campo pra ele. Eu não tô Ah, vendo o falta Neymar algumas hoje coisas. com essa qualidade, não. Hoje. Não, eu acho que É que ele assim, também não encontra essa liberdade que os caras dão também. Porque a gente tem que, assim, o Neymar, ele veio pela primeira vez, assim, acho que na carreira dele, ele tá num time que tem pouco posse de bola, sabe, que não propõe jogo. Então, assim, o cara tem uma hora que ele vem lá, ele vai lá atrás para os caras não darem chutão. Pra sair a bola com a bola no pé. Então, assim, é a primeira vez que acontece isso na carreira dele. E, de fato, se ele tem a oportunidade de poder receber a bola, ele faz isso, pô. Meio toque na bola. O negócio do Neymar não é técnico. Técnico ele vai ter até depois que parar de jogar futebol. O negócio do Neymar é físico. Fisicamente ele tem que estar bem. Pra fazer muito mais vezes isso aí, com mais regularidade. Porque ele cria jogada. Isso ele faz. Independente se os companheiros são bons ou não, ele cria jogada. O Neymar de hoje, ou não é o Neymar de 22, de 18, o Neymar de hoje, seria titular do Flamengo? O de hoje, com a Arrascaeta jogando, Então não. Não, eu acho que o Neymar de hoje, fisicamente... do jeito dele hoje, Não. ele não seria titular, na minha opinião. Ele não faz o que o Arrasca faz nesse campeonato. Aí, Fisicamente, tem vários- mas é por causa eu tô te falando por causa do trabalho, da parte física do Neymar. óbvio. A parte física do Neymar hoje, claro que ele não é titular no Flamengo. Mas ele estando bem fisicamente, com a qualidade que ele tem, é ele e o Arrascaeta. Sim, mas eu tô falando do Aí Neymar de sim. hoje. Eu não tô falando do você- potencial do Neymar, tô falando o Neymar de hoje. Hoje ele não entrega o que o Arrascaeta entregou nesse campeonato. Não, mas não tá bem Não, fisicamente. aí você tem razão, Rizé. Mas Eu aí também concordo. Mas se você observar, hoje o Vojvoda pensa justamente nisso. Ele arma um time com 3 volantes. O Neymar é quase um centroavante hoje. É um falso 9. Ele abre os dois, Ele né? foi um falso nove o hoje. Guilherme Ele, de um ficava, lado. ele defendeu o 5-4 com o Neymar É isolado. isso, porque ele não está em condições de Não, ficar ali no meio campo, vindo e voltando. Então, e... Charles, Não, ele entra assim, com o Neymar lá em cima. É. Só que aí o Neymar com 10 minutos, Ele vem pra baixo. Começa a né? voltar. porque não... Não tem A bola não chega. A bola não chega. É o que eu tô te falando. a bola Seu não chega. desenho tático é esse. Se você Mas aí pegar- o Neymar fala, caramba, eu vou Se ficar põe, aqui ó, quanto tempo que eu vou aí ficar vamos aqui lá, de se falso põe o 9? Neymar hoje no Flamengo como esse falso Ele vai 9 pegar a com o bola lá. Arrascaeta. Aí ele deita. É isso, a bola toda hora no Aí pé ele dele, deita. você é maluco. Mesmo Se pegar não o estando recorte do jogo 100% hoje, fisicamente. Tem algumas bolas que ele pega, que ele faz algumas jogadas assim, até de passe longo, de canhota, de direita e passe longo, mas não vai ser com frequência como é o Arrascaeta, sabe? Porque, de fato, E o ele não tá entorno, bem né? fisicamente, E o porque o entorno, time e o o entorno, entorno. exatamente. Não tô discutindo o talento, a história, Não, o momento. sim, Eu tô é o pensando momento assim. dele A gente está hoje. discutindo o campeonato- Neymar hipotético, entendeu? O Neymar hipotético está em O discussão campeonato aqui dele agora. hoje é um campeonato quase que irrelevante, o campeonato dele hoje. E o Arrasca é o craque da Mas competição. o campeonato pra do mim. Santos é a mesma coisa, pô. Sim. Não é que o Santos tá voando, ele entra e estraga o Perfeito. time. O Santos tá mal, o Neymar tá mal também. Perfeito, perfeito. Eu acho que é uma coisa soma a outra. Então, foi o que eu falei, eu acho que ele não tá nem ajudando e nem atrapalhando. Ele é só mais um hoje, no contexto ruim do Santos no Campeonato Brasileiro. Seria maravilhoso se ele tivesse voando, né, fisicamente bem. Aí ele ia ajudar muito o Santos. A nossa análise no coletivo seria muito, muito diferente. Até acho que o Santos não estaria, de repente, numa zona de rebaixamento. Também não acho que não tem time para estar entre os 10 primeiros. Mas não estaria Então, na situação todo que tá. ano a gente pega a zona do rebaixamento final do campeonato e fala sobre um time. Esse aqui não tinha time para cair. Eu opino que o elenco do Santos não era elenco para estar no Z4 o campeonato inteiro, praticamente. Sim, uma Fortaleza tá um pouco pra mim. Sim. Então, Mas o assim, Santos, cara, assim, sinceramente, eu acho que o Santos, claro que não é para brigar por título, Fortaleza nem por menos que o Libertadores. Santos. né? Menos ainda. Mas eu acho o campeonato do Santos muito abaixo da qualidade do elenco que ele tem. Do jeito que o muito abaixo. Fortaleza vinha jogando, né? É a grande Mas tem surpresa uma mesmo. observação do Fortaleza mudou muito. É. Mudou muito no decorrer da temporada, mudou muito. Com todo respeito, tem jogadores ali no Fortaleza hoje que eu tava assistindo o jogo que eu nem sabia que estava aí no Fortaleza. Esse Herrera acabou de chegar,
O menino que fez o gol também, o primeiro gol do Fortaleza também, pouco tempo de time. É difícil, Denil. Você sabe como que é um campeonato competitivo, você mudar a rota, mudar a questão do treinador, chegar um outro cara que nunca vivenciou o futebol brasileiro, não é fácil. Não é fácil. Agora o Santos eu tô com vocês. Eu acho que não era pra estar brigando pelo Z4, não. Não tem time, eu tô olhando o Internacional. Mas todo ano tem um time de quem você fala, esse aqui não é... O Z4 tem um time de quem você fala, esse aqui não é time pra cair, né? Todo ano. Todo ano. Mas o Grêmio ficou nessa de não era time pra cair, não era time pra cair, foi. É o que eu tô dizendo, o Grêmio... O Corinthians o ano passado ficou nessa também. O Inter quando caiu. O Atlético Paranaense, pô. Todo ano tem um time na zona do rebaixamento assim. É porque o time bom, que briga pra cair, às vezes cai, ele negligencia em outros setores também, né? Ele começa com escolhas de técnico errado, com apostas de time errado. Ah, não, com esse campeonato, com esse time aqui dá para começar o Campeonato Brasileiro. E aí você percebe que não, porque aí você pega times organizados, como Mirassol, Ceará, que chega sabendo a proposta dele para o campeonato. Eu acho que o Santos negligenciou muito o campeonato com base no que ele fez no Campeonato Estadual. E o ano que vem o desafio vai ser muito grande, porque o Campeonato Brasileiro começa em janeiro, as outras competições um pouco mais à frente. Então não vai dar tempo de você ficar negligenciando muito. Ah, não, vamos ver o que dá para fazer no segundo semestre ou no segundo turno. Usar o campeonato a janela, do ano né? que vem. O time usar a janela, não né? vai ter isso. O Corinthians no ano passado, se eu não me engano, quando trouxe, né? Foi. Os principais jogadores também estavam aí a janela salvou o Corinthians. E tomar cuidado nos estaduais, né? Porque você pega um time, o próprio Botafogo nos últimos 2 anos no Carioca, pegou e deixou o time principal, né? Deixou o time principal. Então, assim, agora você tem o Campeonato Estadual que vai começar no início de janeiro, logo em seguida vem o Campeonato Brasileiro. Então, assim, os times vão ter que... O pessoal vai ter que ter férias, rapaziada, vai ter que ter férias, então tem que ter um bom planejamento para o próximo ano. Você falou do Mirassol, por exemplo, ó. O planejamento do Mirassol pro ano que vem é completamente diferente. Papo de Flamengo, a gente falou pouco do time vencedor da rodada, que é o Flamengo, né? Sim. O grande vencedor da rodada é o Flamengo, né? O Flamengo pode assumir a liderança na próxima. Ele estava 2 e agora ele pode. Foi a rodada perfeita. Ele pode assumir a liderança no próximo sábado, né? O quão grave, se é que vocês acham grave, é para o Flamengo hoje tomar esses 2 gols na reta final? Para mim foi muito mais. Para mim não. Para mim, obviamente é grave porque mostra uma falta de atenção numa reta final de um jogo. Porque se você tem uma falta de atenção numa reta final de jogo contra Cruzeiro, contra Palmeiras, os caras não perdoam. Teve contra o São Paulo na expulsão do Plata. O jogo tava na mão, 2-1 e o Plata foi expulso e mudou tudo. Mas isso é um pouco o resumo da temporada do Flamengo, né? O Flamengo é um time, na minha percepção, ele não faz 101%. Ele vai sempre 90%. A gente sabe do potencial, a gente olha o elenco, a gente sabe tudo que esse time pode... E o time tá sempre difícil. Você vê as classificações da Libertadores, foi sempre mais sofrido do que devia. E não deveria. Concordo. Porque é um time que tem um super elenco, um ótimo treinador, uma baita estrutura. A sensação que eu tenho, e isso se reflete nos jogos. Porque você fala assim, não, o Flamengo tá lá 3-0, tá tranquilo, jogando contra o Santos. E o time automaticamente vai relaxando, porque ele é tão confiante do que ele está fazendo, vamos ver ele se não você vai vai falar a mesma coisa que eu tô pensando. Mas isso aí, primeiro é um alerta, de fato é um alerta, diferente do que aconteceu no jogo passado, não teve jogador expulso, mas é um alerta também para o staff. Sim. Porque o staff também, ele vou começar a mudar, tá 3-0, vou tirar os principais jogadores, tá tranquilo, daqui a pouco, né? Então assim, acaba sendo um sinal de alerta para todos. E para esse momento, acaba sendo bom. Bom porque você pode ter certeza que o Felipe falou assim, em certos momentos eu não reconheço o meu time. Então ele vai trabalhar isso. Ele vai trabalhar isso. Tava 3-0, beleza, tomou 3 gols, ganhou os 3 pontos, tava tranquilo. Então ele vai trabalhar para não acontecer isso no futuro. Então acaba sendo bom. De certa forma é bom para todos entenderem que não existe jogo. O juiz não apitou o final do jogo, tudo pode acontecer. Por causa desses momentos que a gente sempre fala quando chegam esses 2 times que estão já nos últimos anos brigando pelos principais títulos, Palmeiras tem um mental melhor. Palmeiras ele é mais... Palmeiras não dá essa brecha, o Palmeiras não vacila. Recentemente, com essa situação de Libertadores, classificação para a final da Libertadores, você olhava o comentário da mídia, era que o Palmeiras, que tinha perdido o jogo, passaria, e que o Flamengo, que tinha vencido o jogo, não passaria. Isso aí. Por causa dessas... A mídia se diz o Sobis. Não, a mídia no modo geral, os Sobis. Não, a gente tinha mais certeza de um modo geral, né? Que o Palmeiras ia fazer 5 se precisasse e o Flamengo ia ter mais dificuldade na classificação. Isso era unânime. Por causa desses colocava facilidade assim, na classificação do Flamengo, mas tinha muita certeza na classificação do Palmeiras. Eu tinha certeza na classificação do Flamengo.
Mas eu concordo com o Sobs quando ele fala assim, o Flamengo vai ter mais dificuldade do que o Palmeiras. E de fato aconteceu, o Flamengo teve mais dificuldade. Seja por causa da expulsão, tudo bem, mas acabou tendo mais dificuldade. O Palmeiras encontrou uma facilidade. O time, assim, foi épico. Uma virada em semifinal acaba sendo muito épico. Mas o Flamengo teve muito mais dificuldade até pela expulsão, porque o primeiro tempo do Flamengo parecia o Barcelona nos bons tempos. Sim. Ia ganhar a qualquer momento, ia mas fazer é que 2, são 3. muitas expulsões mesmo, né? O Flamengo teve... Bom, hoje chegou ao 14º jogo, mas ele encerra a partida contra o São Paulo tendo 6 expulsões em 13 jogos. É bastante, cara. Muito. É bastante. Hoje não teve jogador expulso, o vacilo foi diferente. 2-0, baixou a guarda, levou 2 gols do Santos. Levou um susto à toa. Concordo com vocês contra o São Paulo também, tava jogando super bem contra o São Paulo. Fácil o jogo. Fácil. O Prata foi expulso, tava isso, fácil. Eu acho que é um pouco contra o Bahia, expulsão no comecinho do Danilo, depois outra do Alacian. Alguns momentos em que o Flamengo tem o jogo na mão e de repente dá uma desligada. Aconteceu contra o Estudiantes no Maracanã, contra o próprio Racing. Lá o jogo estava fácil, aí o Prata foi expulso, muda tudo. Agora, na próxima rodada, o Flamengo, para mim, tem uma chance de ouro, cara. Porque ele vai pegar o Sport. O Sport hoje é presa fácil, certo? Certo. Vai pegar o Sport. E o Palmeiras visita o Santos. Eu acho que a próxima rodada, cara, é uma rodada muito chave. Determinante. É uma chance de ouro. Chave. De assumir depois de longo período. Mas o Flamengo não pode pegar a liderança do Palmeiras. que assim, sinceramente, tá? Não pode até ser um discurso fácil de fazer. Mas é um jogo mentalmente complicado. O Sport? Não, porque o Flamengo vai entrar, obviamente, favorito, com tudo que a gente tem falado. O Sport já rebaixado, não matematicamente, mas já praticamente rebaixado. E pode ser matemático nessa rodada. E aí, se o Flamengo entrar nessa de vamos tirar onda, vamos jogar tranquilo, pode ser surpreendido. E aí, você concorda com o que o Denilson e o Felipe Melo falaram sobre o Neymar? Será que ele realmente está ajudando o Santos ou está mais atrapalhando nesse momento difícil? Quero ver sua opinião aqui nos comentários. Deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima!